Em primeiro lugar, quero fazer os agradecimentos ao Diretor Regional, ao Membro da Assembleia Municipal, Sr. Assembleia Municipal, Sr. Vereador, Sr. Diretor do Museu, Srs. Deputados, senhores apresentadores do livro, autor do livro. É com muito gosto que o município se associa a este tipo de eventos. É sempre bom reconhecer aqueles que querem acrescentar alguma coisa à sua terra, que querem fazer alguma coisa pela sua terra, que querem perpetuar a história da sua terra. O município estará sempre ao lado daqueles que o querem fazer, ao lado daqueles que querem acrescentar, que querem ajudar a construir. E é isto que os Acaros têm feito, é isto que já tem um longo percurso nestas temáticas, e é por isso que o município estará sempre disponível para dar ao lado daqueles que o fazem. Mas também não o podemos fazer de todos vós. E um agradecimento muito especial para todos vós, para aqueles que se associam neste momento e que ajudam o município e ajudam todos aqueles que trabalham em prol da sua terra a construir. Portanto, as minhas palavras são muito simples, só de agradecimento. Bem-aja, muito obrigado. Muito boa noite, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, meu caro amigo do Dr. Manuel Costa Júnior, diretor do Museu do Pico, excelentíssimo autor, investigador, Dr. José Carlos Garcia, ilustres conferencistas, apresentadores destas 3 obras, demais autoridades, senhoras e senhores, em nome do Governo Regional, dar-vos um grande abraço e felicitar, não só felicitar o autor, mas também agradecer. De facto, o conhecimento é essencial para protegermos o nosso património, para legarmos também às próximas gerações, e sem gente que estuda, que pesquisa, que divulga, que nos dá a conhecer todo o rico património que nós temos, nomeadamente o nosso património balneário, não seria possível, desta forma, podermos, de facto, deixar este legado para os açorianos e para o mundo. Dizer-vos também que, da nossa parte, da Direção Regional, também temos sempre esse olhar muito atento. Como sabem, nós temos apoios específicos para o património balneário e no ano que vem temos um projeto de Interreg, o Horizon, que também pretende, de forma muito clara, ajudar também à conservação e a divulgação deste património único. Dizer-vos que ser um património que é de todos nós, que é dos açorianos, é muito especial aqui no Pico. Um Pico que produziu bravos baleeiros, bravos caçadores de baleias e de um povo que soube transformar tão rapidamente e que soube, mesmo quando acabou a indústria rica, deu riqueza à ilha e aos Açores, soube tão rapidamente transformar-se e fazer também estes cetáceos nova riqueza para nós todos, quer em termos de barilotes, também traz para cá os nossos turistas, mas com essa mística única que também é o selo de qualidade do nosso turismo. Portanto, agradecer-vos a todos a vossa presença, o convite que me foi dirigido e agradecer o seu trabalho, que continue. Cá estamos para apoiar também. Dizer também esta palavra, que me foi transmitida hoje pelo Dr. Manuel Costa Júnior, é sempre um prazer, a DRAC, associar-se a estas e a outras manifestações culturais, a ser palco, ser parceiro, mas também dar uma palavra aqui ao Sr. Presidente da Câmara, mas também a todos os autarcas, que também são nossos parceiros e também nos ajudam a levar mais longe a nossa cultura e a nossa riqueza. Muito obrigada a todos. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Sofia, eu não sou portuguesa, mas vou fazer o meu melhor para articular bem e ficar com o microfone aqui. É a primeira vez que eu faço uma apresentação de um livro, então eu agradeço os feedback, as críticas. Obrigada. Então, eu vou apresentar o primeiro livro, A Indústria Balneária dos Açores, Sistemas de Organização da Produção. Eu não vou resumi-lo, eu vou tentar dizer algumas coisas que espero que sejam interessantes.
Então, este livro incide sobre a avaliação enquanto atividade económica nos Açores e a sua evolução ao longo do tempo durante os séculos XIX e XX. Neste livro, a avaliação é entendido a partir das duas fases de produção diferentes, a captura do cachalote e o tratamento do cachalote após a morte. É importante esta precisão porque na linguagem comum ou no imaginário é sobretudo a primeira fase que nos vem na cabeça quando falamos de avaliação. O autor então identifica 3 fases distintas. A primeira é a caça em alto mar, que segue o modelo americano que estava em vigor no século XIX. São baleeiras grandes com botes pequenos dentro que fazem a caça no alto mar. Esta prática ocorreu nos Açores entre 1940 e 80. Depois é a caça a partir da costa, feita em pequenos botes varados em portos, que iniciou em meados do século XIX. Esta fase de caça costeira é subdividida em 2. Primeiro, o tratamento do cachalote é feito nos portos de avaliação ao ar livre, com caldeiros, traios e outros equipamentos. E a partir da década de 1930 é feito nas fábricas, com autocarro e com outras maquinaria. Então, os termos escolhidos para as 3 fases são indústria manufatureira itinerante, indústria manufatureira costeira e depois indústria fabril costeira. Dito de outra forma, o que o autor pretendeu fazer aqui neste livro é uma tentativa de categorização. Segundo a Wikipedia, a categorização é um processo pelo qual ideias e objetos são reconhecidos, diferenciados e classificados, e consiste em organizar os objetos de um dado universo em grupos ou categorias com um propósito específico. Eu gostei desta definição, em particular porque evoca algo que é implícito, que é o propósito. Nós não categorizamos do nada. E categorizar é algo muito humano, uma vez que a nossa linguagem implica isso. Cada vez que nomeamos um objeto, operamos um recorte para distinguir aquele objeto daquele que está ao lado. E em antropologia temos uma subdisciplina que trabalha muito esta noção, chama-se a etnociência, e procura entender como os conhecimentos estão organizados nas diferentes culturas e línguas que existem neste mundo. Há um exemplo famoso aqui para a língua portuguesa, tem a palavra nostalgia e a palavra saudade, tem um recorte específico que mais nenhuma língua tem. Isto já é uma categoria. Agora, neste livro não se trata de procurar o que existia, a categorização opera na fase da análise dos dados, é o que eu suponho. O autor me explica como ou porquê chegar a escolher os 2 momentos da produção como forma de organizar a avaliação dos Açores. Na teoria, poderia haver outros critérios para operar recortes na história da avaliação dos Açores. Mas o que o autor explicita bem naquele livro é o propósito da sua categorização. Ele quer pôr em questão o facto da avaliação ser às vezes descrita como uma atividade artesanal. Por isso que ele insiste muito nas palavras de indústria, de manufatureira, e que ele descreve concretamente o que é, sobretudo, a etapa do tratamento do cachalote. Então, eu entendo claramente a proposta do autor e concordo com ela. E, por outro lado, eu tentei entender por que se usa esta noção de atividade artesanal. E ela faz sentido quando se olha para as diferentes formas de captura do cachalote no século XX no mundo. Mas há uma grande diferença entre os botes pequenos que eram usados aqui e os grandes navios que se usavam no resto do mundo. E penso que é neste contexto de comparação com que algumas pessoas falam em atividade artesanal, para, de uma certa forma, sublinhar um impacto ambiental limitado que a avaliação dos Açores tinha. Faz parte, ao meu ver, de um discurso que procurou valorizar o estatuto do baleeiro e da avaliação quando existiam campanhas que os mostravam como assassinos. Há um trabalho de positivização, de valorização do que se fazia aqui em relação ao que se fazia no resto do mundo. Agora, há alguns elementos que eu quero realçar também neste livro.
Vou fazer uma descrição dos diferentes atores presentes na avaliação. Do mais óbvio, que é o balheiro, ou a vigia, como vamos falar, mas também fala dos menos óbvios, como o sócio-gerente da fábrica, os investidores, fala também do grêmio, que permite perceber a avaliação no seu conjunto de entidade no contexto português que está à volta da avaliação. Eu, pronto, agora é mais aberta, mas a continuação do estudo. Eu teria interesse em perceber melhor a relação entre investimento, custo e benefício nas três casas que são definidas pelo autor. A priori, parece-me que a passagem para a avaliação costeira permite que os próprios balheeiros sejam sócios armadores, uma vez que o investimento inicial para fazer caça a partir da costa parece muito mais limitado e reduzido comparado com pagando ou construir navios. Pronto, por outro lado, também a construção das fábricas envolvia dinheiro muito mais além do que ter um raio e fazer as coisas boas. Eu achava muito interessante perceber a ligação entre quem estava à frente e financeiramente o que era preciso para ser rentável. Isso também porque no livro, no final do livro, há uns mapas muito bonitos e há um mapa que mostra bem como esta atividade foi suspensa em várias alturas nas outras ilhas. Aqui no Pico não temos bem noção, porque foi sempre contínua. Nas outras ilhas houve um momento de suspensão. E era interessante perceber se era realmente de caráter económico, a não viabilidade naquela altura fazia com que a atividade parava. Há assim alguns elementos que eu acho que era mais material para se procurar. Depois, da pequena pesquisa que eu fiz mais para o das lajes, eu também entendi que os donos das armações eram variados. Havia algumas pessoas que faziam parte das elites e tinham uma armação, como o Sr. Azevedo e Castro, que era o administrador do conselho, e depois há sócios que eram também balheeiros. E isso me interessava perceber bem a dinâmica entre os armadores, os sócios, os balheeiros e depois os donos das fábricas. Eu falo disso porque no livro do Tejo de Melo, em que ele faz referência à opressão dos balheeiros em relação aos investidores que tinham muito mais dinheiro comparado com o trabalho que os balheeiros faziam, e acho que esta vertente de relacionamento e de o que faziam e o trabalho que faziam poderia ser aprofundado. Obrigada. Eu vou deixar para o fim os agradecimentos a todas as pessoas que estão aqui. Mas de qualquer maneira, muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. A minha apresentação vai ser um bocadinho pedagógica. E ainda vou precisar estar sempre a dizer que isto é da minha perspectiva. Porque, de facto, na ciência não existem dogmas e não há verdades absolutas. Por isso, isto será a minha perspectiva. O título desta obra tem ali três conceitos muito importantes. Indústria baleeira, que é a totalidade, que é um conceito muito importante em antropologia, a totalidade das atividades pescatórias, transformadoras e comerciais da baleia, ou de cetáceos. Podem organizar-se de diferentes formas, modos ou de sistemas de produção e de distribuição desses bens relacionados com a baleia. Depois temos um outro conceito muito importante, que é o conceito de sistema. Nem sempre é adotado, ao longo da história, no âmbito das ciências sociais e humanas, para a classificação das formas de organização. Mas este foi o conceito que nós encontramos melhor para nós interpretarmos e explicarmos esta realidade. Um sistema também implica o conceito de totalidade ou de globalidade. É um conjunto de fenómenos que estão relacionados, que se interligam e que interdependem. Uma alteração de um fenómeno pode alterar forçosamente os outros. E, neste caso, pode alterar a forma de organização da produção e de distribuição dos bens. Isto aplica-se a qualquer atividade económica, a qualquer atividade produtiva. E depois temos a organização da produção, as formas, os sistemas e os modos.
há muitas formas de nós organizarmos as atividades produtivas. Há a produção doméstica, há a indústria doméstica, há a produção artesanal, há a oficina capitalista, há a manufatura, há a indústria mecânica, a fábrica. São tudo formas de organização da produção. Como é que o nosso sistema, quais são então os fenómenos do nosso sistema? Todos estes fenómenos permitem-nos ou estudá-los de acordo com a realidade, a metodologia, a parte conceitual, chegar ao ponto de perceber quais são os fenómenos que estão aqui, até pode haver mais, dependendo das atividades ou das empresas ou das organizações que estão em causa, e então atribuir, classificar, não é? Como bem disse a senhora antropóloga, classificar o sistema produtivo. E aqui, neste caso em particular, temos os meios de produção, matéria-prima surge ali porque sempre a Charlotte nem sequer há baleeiros, não há nada. E depois vamos para os instrumentos, o espaço, que é muito importante para os Açores, os próprios atores, as energias, que variaram também em função das formas de organização da produção, e também as relações de produção, processos técnicos de produtos. Só que, para nós classificarmos, de facto, aquele sistema técnico, temos de ter um conjunto de fatores, de critérios que nos permitem, de facto, fazer essa classificação de acordo, não é? De acordo com o estudo de cada um daqueles fenómenos que vimos anteriormente. A escala da atuação. A avaliação não era uma avaliação com potenciação no contexto do mercado internacional. Investimentos financeiros. Já viram a questão das embarcações, das casas, das oficinas de óleo, das fábricas da baleia? Qual é o tal investimento e a tecnologia envolvida? A capitalização dos recursos era empresarial. Não podemos falar aqui de familiar. Estruturas existentes de poder. Poder político, falamos do governo. Poder financeiro. Estas fábricas não se faziam sem dinheiro. Por isso é que surgiram, a partir da segunda metade do século XX, as sociedades comerciais. Ora, estamos aqui no âmbito das formas de organização da produção. A diversidade das espécies, como na falação do Cachalote. Existem 3 espécies. A maior foi aquela que nós capturamos. E depois temos a diversidade de produtos, que variou ao longo do tempo. Até porque o Cachalote foi tendo outras o Cachalote foi tendo ao longo do tempo outras aplicações a nível dos próprios produtos. E depois temos a dependência do ambiente, que começou a ser costeiro e depois temos aqui solar. Portanto, estamos a ver aqui um conjunto de fatores que são variáveis do sistema produtivo e que nos permitem estudar essa realidade atual ao sistema e perceber qual é a forma que está em questão. E então aqui é que nós temos o nosso sistema técnico de produção baleeira, ou de indústria baleeira. Reparem, a pesca, a produção de derivados e o comércio dos produtos. A pesca está associada à transformação. Reparem, no início da atividade baleeira, existia a produção pescatória pelas armações e as oficinas de óleo. E depois, mais tarde, uma parte dessas sociedades se uniram, no caso das armações baleeiras, continuaram a ter as suas embarcações e a fazer a transformação e o comércio dos produtos. Então não havia qualquer separação aqui. E isto é muito importante, porque uma armação não pode ter 2 formas de se organizar as suas atividades. Tem que ser de uma forma. Houve uma altura que era a pesca e as oficinas manuais, não artesanais, e houve uma altura que havia a pesca e as fábricas mecanizadas. Foi aqui no nosso caso. E isso tem formas são formas de organização da produção. Então é por isso que a classificação no arquipélago dos Açores é uma indústria manufatureira itinerante, porque inicialmente, desde 48, a pesca da baleia começou foi em navios. E ainda foi nos navios americanos, no sentido açoriano. Quer dizer, é natural
vieram desde o século XVIII para cá, mas nós também armámos navios. Portanto, é uma pesca açoriana. Armámos navios no Porto da Horta. Depois, uma indústria manufatureira costeira, que é as armações baleeiras, a articular os dois setores de atividade, a pesca e a transformação através de oficinas manuais. E mais tarde vieram os novos tempos, as novas realidades, as tecnologias, e foi, de certa maneira, uma forma de esta nova forma de organização perpetuar a atividade até mais anos. Porque se ela continuasse numa indústria manufatureira, com o desenvolvimento que existia a nível mundial, teria desaparecido muito mais rapidamente. Por isso é que perdurou até 84. E agora, realmente foi o problema do sistema artesanal que fez disputar este trabalho. Porque, de facto, o artesanal só articula praticamente aqueles fenómenos que estão ali. Os atores, sobretudo os baleeiros, devido à importância e ao prestígio que eles têm, e depois os equipamentos somados, que são os instrumentos do corpo, que são os mais naturais que nós temos, os utensílios e os meios de transporte das embarcações. E agora, como é que as armações baleeiras reunidas, que reuniam não só 3 armações, com capacidade de fazer a pesca e ao mesmo tempo a industrialização dos derivados do cachalote e a sua comercialização, como é que vamos exportar a pesca da indústria, chamado o lado artesanal, e onde fica a fábrica? Foi isto que me fez ter este ponto de partida, que nós em Sociologia dizemos a ponto de partida. Portanto, houve uma diferença do trabalho que se fez através do sistema técnico de produção. E então, nós neste momento vigora nos Açores isto. Uma pesca separada da parte industrial. Uma pesca separada da parte industrial. Eu achei graça, e agora para acabar, a verem as lógicas académicas. Eu, por acaso, devo ter escolhido uma capa que pode não ser das mais bonitas para um livro. Isto é o livro da indústria baleeira, mas aqui foi-me dito que estava o conceito de indústria baleeira. Porquê? Porque tem a vigilância, tem as pescas, tem as casas dos botes, já com a baleia, e depois tem a fábrica. Aqui está o conceito. E depois tive uma proposta para nós publicarmos novamente o trabalho. E então disse, às letras levadas, faça uma proposta da vossa cara. E a proposta foi esta. Estão a ver? Associar a indústria baleeira à fábrica. Vamos cuidar das pescas, não podem estar separadas, sem pescas não há indústria fazida. Por isso é que na contracapa pedi que ponham os botes para ver se a gente vê isto tudo mais completo. Portanto, eu espero que isto seja um contributo e uma perspectiva, não é, antropológica para o conhecimento dos Açores. Foi feito um estudo da própria realidade e fiz questão de este trabalho que tinha o principal objetivo de publicar numa revista nacional, mas os caracteres começaram a aumentar muito, mas entretanto pedi vários parceiros à Universidade Nova de Lisboa e um antropólogo que se chama Luís Martins, não se confunda com o Luís Martins, que também trabalhei com ele, portanto é o Martins, mas é o Luís. E depois o facto é que daí a poucos meses recebeu uma proposta para publicar este trabalho nos Imaginários do Mar, que vai ser agora em outubro. Este trabalho vai ser publicado também, só que em uma revista muito grande. E então o que eu fiz foi tentar encontrar meios financeiros, isso é que os meus agradecimentos vão vir mais no fim, e de certa maneira chamar vocês. Obrigado. Era um clima de amizade, já conheço os meus pais, a Linda,
hoje a Sofia Simone, essa já está, há 27 anos. Aqui nos reunimos para a apresentação destas 3 obras do José Carlos. É dar amizade do José Carlos às pessoas da sua terra, pois, como ele diz, não fazia sentido deixar de fora as pessoas que fazem parte da minha vida todos os dias na apresentação destas publicações. O trabalho do José Carlos, querendo investigar tudo cuidadosamente desde o princípio, recorrendo, pelo menos, cartas, fotografias e pessoas, tem sido exigente a todos os níveis. Pois ir às verdadeiras fontes não é fácil, seja pelo trabalho que dá, seja pelas reações que origina, já que põe em causa e desmonta certas opiniões e verdades tidas por tais, o que é causa de incompreensões e recusas, quando não mesmo violentas guerras e acusações, fantasiosas e caluniosas, estas sim infundadas. Deixem-me fazer aqui uma parte, que há 5 anos, em São Miguel, houve um congresso sobre o culto de São Cristo e o Espírito Santo. Aquilo que lá foi dito sobre o São Cristo, eu sou, neste momento, sou o membro número 4 da Irmandade de São Cristo e devoto de São Cristo. Aquilo foi dito e há uma cadeia em São Miguel. Porque não se pode pôr em causa aquilo que é dito. Dos religiosos de clausura, do século XVI, que apanham um bar, vão para Lisboa, apanham outro bar, vão para o Porto de Hóstia, chegam a Roma, encontram o São Padre, se calhar sigam uma pizzaria, encontram o São Padre, falam o São Padre dá-lhes imagens do São Cristo, elas põem debaixo do braço, voltam para o Porto de Hóstia, voltam para Lisboa, voltam para São Miguel. Isto não pode ser possível. Eu vi reações violentíssimas nos jornais, deixem-se o São Cristo em paz. Isto não se pode querer investigar. Outra coisa também lembro, no São Velho Cabral, morreu no continente. E havia um historiador que escreveu um artigo, o Bois do Sul, jornal do meu José Bruno, em que dizia que no São Velho Cabral estava-se ocupado em Santa Maria. Imagina, no século XV, uma pessoa morre no continente e vem depois trasladada a Santa Maria. Fez aparece. É uma fábrica de posicionamento, muito bem conhece, de saber, de experiência de feito, mas sempre foi assim, isto nunca se fez, nem se disse, nem pode ser. Portanto, não se pode pôr em causa nada, e já disse, já dou exemplo que são duas. Enfim, adiante, mas não vale a pena gastar cera com toque muito fundo, já que os cães ladram e a caravana passa. E a verdade é que não aceita, nem sempre pode ser. As obras que o José Carlos hoje partilha connosco vêm na sequência de várias outras sobre o tema da avaliação, investigado e tratado em seus vários aspectos. O resultado das suas metódicas e científicas investigações e trabalhos vira balado de suporte metodológico e bibliográfico. Este trabalho, penso que não é só um ponto de chegada, mas também pode ser um ponto de partida para outros trabalhos, já que as 111 notas de rodapé garantem a veracidade do que está apresentado e as fontes bibliográficas devidamente apresentadas e discriminadas em número de 100, o que se juntam já citados regulamentos, fontes cartográficas, etnográficas, orais e a bibliografia, esta atividade que não conhecia, dão não só respaldo, garantia de respaldo desta obra, como pode ser estímulo para quem quer estudar e aprofundar este tema ou outros, já que as fontes aqui meticulosamente apresentadas podem ser aproveitadas e estudadas para muitas outras obras e o campos de estudo e conhecimento. Permitam-me salientar, aqui neste ambiente do museu, que gostava de vir aqui com visitas que recebi durante os 8 anos que tive a alegria e felicidade de viver nesta ilha, que não está no meu coração, mas que é no meu coração, a Ilha do Rio. E faz hoje, precisamente, 32 anos, que entrei ao serviço das minhas primeiras paróquias, São João Batista e São Bartolomeu de Silveira, e o funcionário Cicerone ia descrevendo e falando dos trabalhos desta fábrica como eu fazia, nós fazíamos, nós vamos para ali, nós fazíamos para aqui, nós esperávamos outras horas, especialmente no que dizia o autocolave, e que era uma experiência única, pois nós estávamos num ambiente fictício, artificial, entre plásticos, montagens, cheia de naftalina, mas uma descrição absolutamente real e viva de quem viveu, quem trabalhou,
quem participou e fez acontecer. Recordo também os encontros e conversas que tive durante esses anos, de 1922 a 2000, com antigos baleeiros, em que ficava fascinado com as suas histórias e relatos, já que para mim, já que o que as baleias me diziam, na minha infância, eram os dentes guardados numa caixa de sapatos, que serviam para as nossas brincadeiras de criança, e em casas familiares, ligadas à caça e transformação de baleias, tinham um costume, quando se entornava algo em cima da mesa, porem uns bocadinhos de pau, que era sinal de iam aparecer baleias para serem caçadas. Deus revelou-se ao homem, pois caso contrário, o homem nunca chegaria nem conseguiria ter uma verdadeira e perfeita imagem de Deus. Esta revelação de Deus, feita ao longo dos tempos, atinge o seu ponto máximo na encarnação de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, no seio original e puríssimo da Imaculada Virgem Maria. O Verbo se fez carne e habitou, acampou, montou tenda entre nós. Este caminhar de Deus em Jesus Cristo conosco leva à existência de laços de comunhão, de vida e partilha entre Deus e nós e Deus. Laços esses têm diversas manifestações. O louvar, o agradecer, o pedir, o confiar, são algumas dessas situações que nós já vivemos e experimentamos na nossa vida. O José Carlos explica isto muito bem nos esquemas que vêm nas páginas 32 e 33 nesta obra. A invocação da habitação de Deus sobre a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes é um destes casos. O Sr. Padre António Maria Ferreira foi quem introduziu este culto na nossa diocese e fundou mesmo o jornal do Peregrino de Lourdes, introduziu o culto na sede de Angra, no altar à direita do altar mor, que era da família de Pedro Augusto Canto, corredor das Armadas, o primeiro lugar com culto público, ou seja, uma festa grande, que terá sido nas Lajes de Pico, depois de invocação da proteção de Nossa Senhora de Lourdes, no momento de perigo da entrada no povo dos baleeiros, no momento em que já estava encomendada a imagem que hoje se venera nas Lajes. Partindo da sede de Angra e da festa grande das Lajes de Pico, a devoção vai chegando pela Diocese. O Padre João Paulino Azevedo de Castro, que era reitor do seminário, natural das Lajes de Pico, comprou uma quinta na Pateira, dos Abadores de Angra, e construiu uma ermida de invocação de Nossa Senhora de Lourdes, pensando que depois, no final do seu tempo de reitor do seminário, iria para lá descansar. Entretanto, foi nomeado Bispo de Portugal e nunca chegou a residir nessa quinta. Em várias ilhas encontramos igrejas, ermidas ou altares de Nossa Senhora de Lourdes, e em alguns lugares esta invocação de Nossa Senhora de Lourdes é a festa grande principal da paróquia, não é o caso aqui em Santo Antão, quem é Santo Antão aqui em São Paulo, Santo Antão, Santo Amaro, faz sempre confusão, Santo Amaro. Aqui em São Jorge, Fazenda Santa Cruz nas Flores, capelas em São Miguel, altares na Terceira. Em muitos lugares, no dia 11 de fevereiro, dia da memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, é celebrado de forma especial uma missa solenizada e a maior participação dos fiéis nas celebrações. Na sequência do fim da caça à baleia, ainda persistem alguns usos desse tempo e outros foram adaptados ou assumidos, injetados, escreve no livro, pelos praticantes das atividades lúdicas ou turísticas, sinal da adaptação às novas realidades das manifestações de Nossa Senhora de Lourdes. Quero interceder por todos nós junto de Deus, em todos os momentos e situações da nossa vida, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebi uma proposta do Cultural da Horta para ir a umas conferências sobre o Fidel e a periferia açoriana nos séculos XV a XX. E lá, numa das temáticas, eu tive a oportunidade de ver a parte da religiosidade. Então, como tinha um trabalho que já tinha produzido em 98, que é este trabalho que eu produzi nos Estados Açores, estava no segundo ano,
Só que também fiz um modelo esquemático sobre a ritualização do baleeiro relativamente à Nossa Senhora, mas nunca fiquei completamente satisfeito e realmente, e tinha razão, tinha que melhorar o meu modelo explicativo. O facto é que esse modelo foi ficando sempre na minha gaveta e eu lembro que de anos a anos ia lá ver se conseguia resolver a questão deste problema e que me desafiava no plano da antropologia. Portanto, este desafio foi, de certa maneira, foi uma oportunidade e eu em pouco tempo realmente tive que abordar a questão e resolver o problema, portanto, dentro das minhas possibilidades. E então aqui, pescador baleeiro, como qualquer pescador, tem sempre uma dupla de determinação aleatória, que é baleeiro interno no mar. Presença ou ausência de cetáceos. Portanto, há sempre esta indefinição. Clark, já em 54, quando teve cá, Clark, ele teve cá, desculpem, no final da década de 40, mas o trabalho foi publicado em 54 numa revista, e depois foi publicado em português em 2001, dizia que todos os pescadores baleeiros, portanto, eram católicos, através da relação com o sobrenatural. E o Sr. Muniz, que foi gerente da Cimbir, no seu livro também diz que o baleeiro sempre passava para a igreja. Tinha que se benzer, ou então quando entrava no bote tinha que o fazer mesmo. Portanto, era mesmo impensável que isso não acontecesse. Portanto, havia uma necessidade de uma relação afetiva e mística com o sobrenatural, neste caso com Nossa Senhora, para salvaguardar, não é? Para pôr de parte esta dupla determinação, porque ele realmente queria lugar em terra e queria muita presença de cacholeiros. Então, neste caso, o pescador baleeiro faz pedidos e promessas a Nossa Senhora, recebe as dádivas celestes, que é a boa viagem e a boa pesca, e recebe as contradádivas, porque ele também dava a sua saudade. E muitas vezes isso fazia parte do quadro financeiro das próprias empresas baleeiras, via promessas a Nossa Senhora, no caso das lajes. Eu trabalhei, depois vamos ver aqui mais à frente. Neste caso em particular, é sobre os baleeiros que depois tinham que festejar. Havia uma altura de terra, ter aquela relação próxima com os seus santos. Com os seus santos e, neste caso, com Nossa Senhora. As imagens tridimensionais, portanto, eram presença e representação. Muitas vezes pensamos que é uma representação, mas nós vemos naquela, quem é crente vê naquela imagem a presença de Nossa Senhora, neste caso em particular. E a relação com as imagens, portanto, são expressão de sentimentos, palavras e ações. Por isso é que nós conhecemos aquele tradicional ritual que ainda é possível ver nas lajes de Pico. Eu caracterizei estas festas marianas como festas mistas, porque isto é um conceito também, não é meu, por causa de elas articulam sempre a própria religiosidade e o profano. Já há muitos anos que a Semana dos Baleeiros tinha os bailes, muitos anos mesmo. Portanto, isso manteve-se. Agora são os conjuntos, os concertos, portanto, não gosto de ser uma festa mística. E depois tem toda uma liturgia religiosa, obrigatória, automatizada, da Igreja, e depois tem a piedade popular, onde se integra a religiosidade do baleeiro, a Nossa Senhora ou outros santos. E aqui é que aparece o tradicional ritual baleeiro, que é esta relação afetiva e mística com a Nossa Senhora. O estudo foi feito nas Três Ilhas, portanto, das Três Ilhas do Triângulo, e eu estudei o topo, Nossa Senhora da Boa Viagem, depois também estudei no Porto de Pim, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Saúde em Santo António do Pico, Nossa Senhora de Lourdes nas Lajes, Nossa Senhora do Livramento aqui no Cais de Pico
e Nossa Senhora da Conceição em São Mateus. Em todas estas localidades havia esta religiosidade, esta relação com Nossa Senhora, e era onde se fazia também o ritual do baleeiro. Temos então o pescador baleeiro. O pescador baleeiro em terra estava em segurança, no espaço da sociedade. No mar, em perigo, ele tinha consciência disso. Aquela questão de morrer em terra ou morrer no mar. E então surge aquilo que ele deseja, que é a baleia, é universal, através da captura. A baleia está no campo ecológico, se a gente se referir ao mar, mas em terra está no campo económico, porque ela, como a senhora diretora disse, era riqueza. E então agora, um pequeno preâmbulozinho. Onde é que surge o sobrenatural? Porquê é que surge? Quanto menos intervenção de Nossa Senhora, mais perigo para o baleeiro e mais ausência de baleia. Quanto mais intervenção de Nossa Senhora, mais proteção, boa viagem, mais presença, boa pesca. Continuar. E então, o quadro fica constituído. Nossa Senhora surge como padroeira em terra e como protetor do mar. E agora vamos às doações. O baleeiro faz pedidos, promessas e tem uma relação afetiva com Nossa Senhora. A dádiva, a resposta, é a proteção e a pesca abundante, são as dádivas de Nossa Senhora, as dádivas celestes. Resultado, a captura, em segurança, e também em fartura, de cetáceos, e depois o baleeiro consegue a sua soldada. Reparem, a soldada aparece com a captura, depois feitas as contas, e é essa soldada que depois é oferecida como ex-voto novamente a Nossa Senhora, porque seria ela que garantiu a baleia e a segurança do mar. Obrigado. Ora bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E José Carlos disse no princípio qualquer coisa assim como: na minha perspectiva, não vou repetir, porque já sabem que é a minha perspectiva. Até porque disse, acrescento eu, porque em ciência não há verdades absolutas. Acrescentarei, não há verdades absolutas em coisa ensinar nenhuma. E por isso mesmo, aquilo que eu vou dizer-vos é a propósito de a paisagem baleeira do Cais do Pico. Quer dizer, tem toda a liberdade para dizer o que quiser e como quiser. Obrigado por teres dado esta ajuda. Não era possível. E começo com uma epígrafe retirada do livro de José Carlos. Em suma, ao longo de quase um século, 1885 e 1984, o Cais do Pico conheceu paisagens industriais, portuárias e navais, baleeiras, construídas, qualificadas, vividas, representadas, registadas e divulgadas. E paisagem baleeira do Cais do Pico. O Cais do Pico, talvez o topónimo mais bonito e expressivo da ilha, é um lugar de memória baleeira e, por isso, um rico e fundamental espaço que a categoria narrativa do tempo permite voltarmos aos momentos memoráveis do que foi, com quem foi e porque foi naqueles espaços, agora bem preservados, que a baleação açoriana viveu os seus tempos áureos de uma centenária atividade que, segundo José Carlos Garcia, teve o seu declínio devido aos seguintes fatores, e cito: imigração, desmobilização da mão de obra, falta de mercados para a aplicação do óleo de baleia, descoberta de produtos substitutos, pressão de organizações ecologistas e adesão de Portugal a convenções internacionais sobre a vida animal. Com a paisagem
baleeiro no Cais do Pico, José Carlos Garcia, em definitivo, não só recupera em absoluto, há coisas que em absoluto, toda a imagem e representação significativa e também simbólica que no Cais do Pico manifesta, que o Cais do Pico manifesta para a cultura baleeira da ilha, do arquipélago e do país, mas também define um imprescindível roteiro explicativo para o melhor entendimento dos objetos que contam a história e também valem pelo simbolismo que transmitem numa perspectiva estético-patrimonial marcante do que foi o Cais do Pico durante um século de atividade baleeira e é na cultura. Não esquecer que a cultura é o que resta depois de se esquecer tudo, como dizia o filósofo francês Henri Poincaré, que se manifesta fora. A cultura se manifesta fora. Essa manifestação expande-se desde as imagens dos ladrilhos, um termo quase em desuso, no sentido de passeio, é típico da horta, da madeira, os ladrilhos, um termo quase em desuso, passeio, ao monumento ao baleeiro, passando pelos botes e lanchas, até a imponente fábrica, mesmo vista por objetiva atual, e aos seus diversificados elementos constitutivos. Esta luz turma um bocadinho. É de chegar a fim. Oh, eu preciso de um papo para me ajudar. Está assim do jeito que me faz ligar. Continuando. Por defeito meu, contracorrente, parece que está a faltar neste espaço, insisto, e na minha infelizmente quase exclusiva opinião, a presença do poeta do Cais, que sentiu como ninguém o ventre da Bahia, que se não celebrou em clímax a avaliação, todavia celebrou em apoteose poética o espaço e os sentidos que brotam do Cais do Pico, desta ilha maior, e cito, ancorador de aves, poetas e baleeiros, heróis sem nome, com o pé em terra e outro no mar, quantas vezes eu não avaliar. Aqui há alguma crítica ou visão menos ortodoxa do discurso politicamente correto? A este propósito, não esqueço uma entrevista que há mais de 30 anos fiz a Manuel Costa, baleeiro das Ribeiras, que me disse que para os pescadores a atividade marítima só se tornou interessante e rentável quando a pesca de atum se desenvolveu, tendo havido 3 fábricas de conserva de atum na Ilha do Pico. Desculpem, se puderem e quiserem, mas a literatura é o meu campo na busca primeiro do prazer do texto. E ainda neste contexto da avaliação, ainda ouço o louco do Cais do Pico a percorrer as ruas de mar pela proa de Dias de Mel, incentivando os baleeiros da calheta que tentavam a sua sorte no domínio dos meios de produção da faina baleeira. Tudo isto tem a ver com a cultura baleeira. Todavia, o que interessa aqui, verdadeiramente interessa aqui, é este livro de José Carlos Garcia. Mais 3, e já lá vão mais de 10 publicações sobre a cultura baleeira, com destaque maior, pelo livro que ele mostrou há bocadinho, para a Indústria Baleeira dos Açores, editado em 2021, pelo Olma da Borda. É um trabalho bastante técnico este, muito académico, como são todos os trabalhos do autor, mas que permite uma leitura esclarecedora da importância do Cais do Pico como paisagem identitária e agora também artística do que fomos e soubemos preservar para trazer de muitos e compreensão da nossa história, e não só para o turista ver, mas também para o turista perceber.
Trabalho exaustivo, como é tímido de José Carlos Garcia, cheio de notas explicativas e fundamentais suportes do texto, e ainda com muitas fotografias bem elucidativas. Aqui, a paisagem do Cais de Pico Olheiro fica muito bem registada e favorecida, como é justo de se diga, pois foi aqui, nestes espaços, em tempos de outrora, que a indústria baleeira se desenvolveu em pleno e assumiu uma vital importância que até no plano simbólico se manifestou de uma maneira única, assumindo-se a sua relevância na figuração da baleia na bandeira do município de São Paulo do Pico. Caso único do Pico, apesar de haver outra vila com o epíteto oficial baleeiro. Se tivermos em consideração que a saga baleeira no espaço portuário do Cais de Pico se desenvolveu entre 1885 e 1984, ainda mais relevância atinge a utilização da baleia nos símbolos heráldigos. Já estava aqui. Dos 20 heráldigos municipais. Depois revela à evidência a importância que a avaliação teve para o Conselho, tendo em conta que este nasceu em 1542 e 3 séculos depois se foi introduzir a baleia nos seus municípios. São um peso essencial, condição sine qua non, o podia justificar, tal como o cacho de uva da Madalena. Aliás, há aqui uma relação interessante, pois São Roque também apresenta dois cachos de uva da Acho que 30 anos depois da crise da 30 anos depois da crise surgiu o ciclo glorioso da baleia. Talvez o prologue latino se aplique na altura não fraca sal. Ou é o pícaro que sabe procurar sempre uma saída maior para o problema que tem de enfrentar, criando a melhor e mais adequada solução, como foi o caso da construção naval, que intimamente esteve ligada à avaliação, como está a ser a sábia transformação da avaliação em observação de cetáceos e a estupenda recuperação e desenvolvimento da vitivinicultura. E não temos os apoios diversos e imperativos das ilhas capitolinas. Talvez até por isso. Tenho dúvidas, pois a história do Pico mostra que muitas vezes enriquecemos mais os outros, ou são alguns. José Carlos Garcia é um cientista e académico que se debruça frequentemente, para não dizer permanentemente, sobre a avaliação açoriana em geral e picarónia em particular. Já tive a oportunidade de dizer, e vou até repetir, que há duas figuras maiores da cultura baleeira do Pico e no Pico. Uma na ficção, Dias de Mel, a fazer 100 anos do seu nascimento em abril de 2025, e José Carlos Garcia como cientista comprometido antropologicamente, etnograficamente e patrimonialmente em relação à cultura baleeira. Termino com uma certeza. É fundamental que leiam a paisagem baleeira do Cais do Pico, pois, como diz o autor, fora deste contexto espaço-temporal, até os dias de hoje, a mutável paisagem continuaria a refletir esse passado histórico-cultural e identitário pelas formas herdadas, arquitetónicas, navais, patrimonializadas, musealizadas, no sentido de as recordar, a memória social, compreender, comunicar e gerir, e pela forma monumentalizada, idealizada, simbólica e heroificante. Tenho dito parabéns a Deus.
Este trabalho foi proposto ao IAC. Eu tinha tido uma proposta no ano anterior, mas a área da revista da Atlântica não era aquela que eu costumo trabalhar, não me sentia à vontade. E então foi quando me telefonaram a dizer: olha, desta vez são paisagens. Então disse: olha, vamos trabalhar as paisagens. Claro que este trabalho está um bocadinho na esteira do professor Dr. Sousa Martins, com quem trabalhei 20 anos. Ele fez a parte introdutória sobre esta temática do livro da indústria baleeira e eu, com base nisso, apliquei à realidade do Cais de Pico. Ainda penso mais num trabalho assim a nível local. A paisagem é a percepção polissensorial do sentido, do ouvido, da emoção que nós temos. Qualquer pessoa é capaz de construir uma paisagem. É mesmo construída por nós todos. Também é uma representação que permite a gente ver a transformação do espaço geográfico territorial. E agora o que eu vou propor é nós viajarmos um bocadinho aqui. Em todas estas imagens que estão no livro, por questões também, cada página custa dinheiro, mas vamos lá viajar. Isto era na altura do Cais de Pico, que tinha uma ensinadouro. A fábrica ainda não existia. Mesmo quando a fábrica foi desativada, a fábrica da baleia chegou em 46, aqui ainda existiam alguns caldeiros de desenvolvimento claro. Prontos para funcionar, no caso da fábrica, aconteceu alguma coisa à fábrica, isto também era um grande laboratório de experiências, estava a iniciar com esta tecnologia, de vapor e de eletricidade, portanto, havia sempre esta situação que desapareceu, naturalmente. Lá aquela casa, é uma casa fachada branca, mas ao lado tem-se uma em pedra. Aqui é uma casa de escolas. Esta fotografia também é bastante emblemática, até faz parte dos seus de Portugal, uma parte. Tem aqui toda uma paisagem na Val Baleeira, a Lancha Baleeira está, inclusive a gente vê a loja onde este porta é guardado. As portas estão abertas, na parte de trás, aquele escudo na parte de trás do caminhão. E então temos a paisagem fabril, industrial fabril. Esta imagem tem que ser de certeza absoluta entre 1946 e 51, porque a fábrica, como estão a ver, tinha duas estruturas, depois passou por uma. Porquê? Porque esta parte aqui, onde nós nos encontramos, foi unida porque a fábrica começou a produzir farinhas. E surgiu a Torre 5, que desapareceu. E aqui a paisagem naval também e fabril. Esta paisagem faz parte da capa do livro. E para mim esta imagem é muito importante, razão pela qual o livro Imagens São Roque do Pico também é, do professor José Gomes, porque se formos ver onde é que está a Casa dos Botes, está naquela zona urbana, é a deixar da casa, se reparem, a fachada principal parece a Museu dos Baleeiros, portanto, uma das casas do Museu dos Baleeiros. As alterações que houve no tempo, eu já não conhecia a Casa dos Botes assim, como era tradicional desde sempre. Mas depois houve as modificações e a gente já sabe, é lá que está o centro do médio. Esta fotografia, a fábrica já está desativada, foi tirada do biólogo Sérgio Ávila, uma pessoa que trabalha na fotografia, portanto. E aqui já temos nova forma desativada, mas ainda não patrimonializada. O património é uma construção social, não é algo que nos é dado. A gente temos que ter uma relação com as bases materiais, valorizá-las, e só assim é que elas estão no património. O património não nos é dado, é uma construção social que faz isto tudo. A razão pela qual há aqui um investimento, não é? Isto é património. E ali vemos o Estado
A imagem, esta paisagem, mostra o estado degradante em que se encontravam então as bases materiais alheias. Ainda não património, ainda não museu, as baixas ainda não estavam a funcionar como nós vemos hoje. Esta imagem é um desenho de José Betancourt, faz parte do trabalho de Sousa Martins, porque ele teve neste processo aqui de musealização desde a década de 90 e continuou um pouco mais até o nosso século, o século atual. E é uma imagem que foi adotada para o museu, um desdobrável e outros meios que vamos ver mais à frente. E então conseguimos ver a fábrica em movimento, em funcionamento. Eu conheço algumas fotografias, consigo ver que este desenho foi feito teve como base a pesquisa fotográfica. Há aqui fotografias que, se não estou enganado, também existem aqui no museu que podemos ver as zonas a trabalhar, portanto, o outro trabalho de casa. E aqui temos também foi adotado aqui no museu, aqui para o Algarve. Rui Pinto cedeu estas imagens, ele fez um trabalho aqui no museu em 2008 e 2011, que é o arquiteto responsável, ele e outros também, Ana Global, por exemplo. É também uma representação da paisagem. Então, este trabalho também é dele. Este é natural feito no computador. Isto também não deixa de ser uma representação da nossa cidade brasileira. Foi oferecida no contexto da inauguração do museu em 1984. Há uma réplica, se bem que a chaminé não está à toa, mas há uma réplica ali no balcão do museu. Esta imagem já é mais atual, é de drone, a nova tecnologia ao nosso serviço, mas mostra já o património náutico e o património industrial da Madeira. Também o próprio monumento, a pintura mural consegue-se ver também aqui um pouco, já vamos ver mais à frente também. E aqui temos paisagens náuticas, portanto dá um novo uso àquelas bases materiais que se tornaram património e que estão ao nosso serviço hoje em dia. Estava a falar da pintura mural. Esta pintura, apesar de estar a ver durante no livro, mas eu fiz questão de pôr no livro porque ela pode desaparecer. E assim fica lá e o autor agradece. E claro, temos os ladrilhos também com representações. Os ladrilhos começaram a ser construídos para a análise que eu fiz de fotografias e da década de 60. E isto também é outra representação da paisagem, a nível da fotografia. O que eu fiz aqui foi mapear todas as bases materiais dos imóveis da Baleia no Pasquim. Portanto, no fundo, viajamos por paisagens construídas, navais, industriais, manufatureiras, todos os conceitos que nós fomos falando aqui, viajamos por essas paisagens. E hoje em dia continua a haver paisagens, nós também temos a capacidade de as imaginar. Passamos no museu, vamos jogar pelos botes, imaginamos quem tenha passado por aqui ou tenha viajado nunca ter ficado. Basta só observarmos e a relação com o outro. Isto faz tudo parte da etnografia dos Açores, que rigorosamente decidi criar em 2015. E agora eu vou aproveitar para agradecer. Em primeiro lugar, quero agradecer à minha família. E também quero agradecer a vocês todos por terem estado aqui hoje. E tenho duas palavras, uma para o Sr. Presidente de Câmara e outra para a Secretaria da Internacional. As palavras de agradecimento ao Sr. Presidente é que o ano que vamos estar mais 100
viagens para uma pesquisa que eu fui fazer lá, a convite do Ecomuseu, do Porto, e o senhor proporcionou ser acompanhado por muitos universidades mais sénior, porque era para apresentar também esse livro. Foi uma experiência fantástica, fomos para o mar e fizemos um trabalho, fomos a partir frangos, a ajudar a comunidade, foi mesmo viver a vida, não é? E através da memória deles, do que eles tinham da cada das realidades. E só que também gostaria de fazer um pedido, até porque a universidade vai estar em andamento e a antropologia vai entrar novamente este ano na universidade, se houver alunos que queiram lá comigo. Não se esqueça do centro patrimonial, porque há muita gente a solicitar, pessoas na América que querem saber isto, querem saber sobre a baleia, investigadores que querem fazer livros, têm dificuldades em saber dados. Portanto, há todo um trabalho que conhece outras áreas, não estar aqui nisso, trabalho todos os dias nela, mas acho que é importante. E agora, uma palavra também à senhora diretora. Em primeiro lugar, agradeço a sua representação, recebi um e-mail da presidência do Governo Regional, da que a senhora é representada, o seu Presidente do Governo Regional, a senhora está cá, agradeço muito. A senhora diretora regional, uma entrevista ao Senhor Oriental em agosto, diz que o Museu de Cristo é o museu mais visitado da região. Mas isto só quer dizer uma coisa: é um museu com grandes responsabilidades. E o Governo Regional também adquiriu alguns exemplares do primeiro livro, que foi uma solicitação minha, por causa das formas de organização da produção, começarem a ser adotadas no âmbito da museologia do património dos Açores. Foi essa a intenção. Eles acederam, dessa original médica dos livros. São para cada um dos museus, tem para as bibliotecas públicas, e outras vezes também. E também, se me permite, não sei se até será possível, mas eu também gosto de partilhar as coisas. Fui contratado pela Direção Regional da Cultura para dar um processo técnico científico sobre o golpe graciosa. Vou fazê-lo com muito gosto e gratuitamente. Portanto, quer dizer que eu estou sempre aqui disponível e sempre partilho. E obrigado a todos. Eu vejo aqui netos de muitos filiais da baleia, vejo meus amigos, vejo a sociedade mais séria. Obrigado. Se é vocês que vai ter vocês. Obrigado. Eu peço desculpa. A organização, eu disse que podíamos esquecer, na verdade, parece. E a organização, vamos abrir à Câmara Municipal, a nossa vice-presidente, e a Aliana do Museu, com quem estive sempre em contato com ela, porque estes trabalhos precisam sempre de um material iconográfico, fotografias e tudo, apresentações para ajudar as nossas, o nosso trabalho. Portanto, o meu sincero agradecimento. Les seuls parmi les cachalots osent approcher la terre. Il y a deux formes de départ pour la chasse. Les uns partent seuls, ils disent adieu pour 4 mois à leur femme, à leurs enfants. Les autres préfèrent emmener avec eux toute la famille, les animaux, les objets utiles et un peu de mobilier. Et surtout ne pas oublier les bretelles. Ainsi, dans une synthèse biblique, Jonas s'embarque pour la terre promise sur l'arche de Noé.
mais só identificar o pessoal da música que está aqui, tem muito pessoal da música aqui, é o Vítor Gomes no Mediano. E apresentar um trabalho destes, ou ser o apêndice musical de um trabalho destes com uma sala cheia, tem muito mais poder.